Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e está começando mais uma edição do RB News. Hoje eu quero trazer uma notícia para vocês sobre a questão das candidaturas avulsas. Embora a jurisprudência do TSE seja pacífica, no sentido de que não é permitida no Brasil o registro de candidaturas avulsas, um agravo em recurso extraordinário, que é o agravo 105.4490, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, discute o caso de um registro de candidatura avulsa para a Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2016. E o advogado argumenta que a impossibilidade de registro de candidatura avulsa ofende os principais tratados de direitos humanos que o Brasil foi signatário. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, primeiramente, o que é uma candidatura avulsa? A candidatura avulsa ocorre quando há um pedido de registro de candidatura sem que o candidato esteja vinculado a um partido político. Por isso que diz que é avulsa, é não vinculada a um partido político. Bom, todo o nosso ordenamento jurídico eleitoral, a chamada Constituição Eleitoral e a legislação eleitoral, é feita com base na ideia da existência do partido político. E existe uma série de institutos que só funcionam com base na ideia do partido político, e esse é um dos problemas que eu quero tratar com vocês nesse RB News. Primeiro dispositivo, que é o dispositivo maior, o dispositivo presente na Constituição. Vamos ver o que diz o artigo 14 da Constituição. Diz ele: a soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Aí a Constituição estabelece uma série de requisitos para o exercício da soberania popular. E no inciso 5, ele vai dizer, mediante filiação partidária. Então a própria Constituição diz que só vai poder você ser eleito mediante filiação partidária. E esse dispositivo foi meio que reproduzido no Código Eleitoral, mais precisamente no artigo 87 do Código Eleitoral, que vai dizer que somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos. E essa disposição está semelhante no artigo 10 da Lei 9.504 de 97, que é a conhecida Lei Geral das Eleições. Então, tanto a legislação constitucional, a Constituição, quanto a legislação infraconstitucional estabelecem que a filiação a partido político é imprescindível para o registro de candidaturas aos cargos políticos. Como isso está disposto no Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Bom, no que interessa a gente, no artigo 23, o pacto vai dizer, artigo 23.4, que são direitos políticos aqueles de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções políticas do seu país. E o que mais interessa, que é o inciso 5, vai dizer o seguinte: a lei poderá regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, ou seja, o 4, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em processo penal. Então, segundo o dispositivo, a interpretação mais exegética do dispositivo iria levar a gente à compreensão de que só nesses casos é que o Estado pode regular essa participação na vida política. A questão é a se discutir esse termo exclusivamente. E aqui, nesse exclusivamente, dos requisitos que são exclusivos para regulamentar a participação na vida política, não está a questão da filiação partidária. A última vez que a Corte teve que se manifestar sobre um assunto dessa natureza foi em 2008, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi em 2008 com o caso Castaneda versus México,
em que Castanheta Gutmann apresentou um pedido de registro de candidatura avulsa para a presidência do México em 2006. E esse pedido foi negado por todas as instâncias eleitorais lá do México. E a corte se posicionou, nesse caso, em relação a essa questão das candidaturas avulsas, da filiação partidária, a obrigatoriedade ou não de ter filiação partidária. De início, a corte, nessa decisão, ela dispôs que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou seja, o Pacto de São José da Costa Rica, deveria ser interpretada de forma sistemática. E que o objetivo do artigo 23, que trata dos direitos políticos, era impedir a possibilidade de discriminação dos indivíduos no exercício dos direitos políticos. E aí a corte vai dizer, e eu cito literalmente com a minha tradução: o caso de exclusividade de indicação por partidos políticos aos cargos eleitos de nível federal é uma medida idônea a produzir o resultado legítimo perseguido de organizar de maneira eficaz os processos eleitorais, com o fim de realizar eleições periódicas, autênticas, por sufrágio universal e igual, e por voto secreto, que garanta a livre expressão da vontade de voto dos eleitores, de acordo com o estabelecido na Convenção Americana. E em seguida ela vai dizer: a decisão de qual sistema escolher, ou seja, indicações avulsas ou mediante partidos, está nas mãos da definição política que faça o Estado, de acordo com suas normas constitucionais. Então veja que a corte decidiu, e foi o último caso que ela decidiu, e é uma jurisprudência já estabelecida da corte, que a questão da filiação partidária ou de candidaturas avulsas depende de uma escolha política dos estados nacionais. A convenção não estabelece que vai ser de uma forma ou de outra. Isso é algo que fica no âmbito da discricionariedade de uma organização político-administrativa dos estados nacionais. Bom, mesmo que a gente desconsiderasse a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, embora seja mais legitimada, inclusive institucionalmente, para interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos, e se a gente considerasse que, como o dispositivo diz exclusivamente por esses requisitos, e a filiação partidária não está nesses requisitos, se a gente interpretasse que esse seria um requisito que não seria necessário para a ampla participação na vida política, como parece ser o caso na minha compreensão, restaria saber qual é o status da Convenção Americana no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, o próprio STF decidiu no RE 466.343 que os tratados internacionais de direitos humanos que não fossem ratificados, obedecendo aquele quórum qualificado do parágrafo 3º da Constituição, parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, embora não tenham status de norma constitucional, eles têm o status supralegal, ou seja, são superiores à legislação, mas inferiores à Constituição do país. E esse é o caso do Pacto de São José da Costa Rica, que foi aprovado no momento anterior da inserção do parágrafo 3º do artigo 5º na Constituição. Esse parágrafo 3º, se eu não me engano, foi colocado em 2004, na época da reforma do Judiciário, mas eu posso estar enganado, mas eu acredito que tenha sido em 2004 mesmo. E nesse período, os tratados que eram ratificados pelo Brasil tinham esse status, como o Supremo decidiu, de supralegalidade, mas não eram equivalentes a emendas constitucionais. Então a questão é: o Pacto de São José da Costa Rica, se a gente considerasse que ele não estabeleceu a filiação partidária como um requisito necessário para a participação na vida política, a participação ativa na vida política, a gente teria que determinar que, sim, o pacto, ele num controle de convencionalidade, ele seria superior ao Código Eleitoral e à Lei Geral das Eleições. Só que, como ele é supralegal, mas não tem status constitucional, no caso de conflito entre a Constituição
e os dispostos no pacto, o que deveria prevalecer seria a Constituição, já que normas constitucionais são superiores a normas supralegais, pela própria lógica do Supremo. Então, a questão é que, se a Constituição estabelece que a filiação partidária é imprescindível para a participação ativa na vida política, então essa filiação partidária é superior ao pacto de... A Constituição, disposto na Constituição, é superior ao pacto de São José da Costa Rica. Então deve prevalecer a Constituição, no meu entendimento. Então, do ponto de vista jurídico, tem essa questão. Agora tem uma série de outras questões práticas que, caso fizéssemos, porque isso não é uma cláusula pétrea, então isso poderia ser modificado via emenda constitucional. Para além de toda a questão de que eu poderia tratar em um outro vídeo sobre o papel dessa Procuradoria-Geral da República na época de Janot, que quis destruir a elite política do país e quis enfraquecer os partidos políticos, né? O que é um desastre para qualquer democracia, ruim com os partidos, pior sem os partidos. Tem uma série de questões práticas, uma série de legislações que foram criadas partindo do princípio da filiação partidária, partindo do princípio da existência dos partidos políticos. Por exemplo, imagine que o Supremo dá essa decisão, e Barroso disse que vários países permitem a candidatura avulsa, mas a gente tem que olhar para o nosso ordenamento. Primeiro, como é que a gente vai estabelecer o quociente partidário? Que é aquela questão de que nas eleições proporcionais é o quociente partidário que vai dizer qual é o número de deputados que vão ser eleitos por partido para a Câmara dos Deputados, né? Como é que a gente estabelece o quociente partidário se a gente permite candidaturas avulsas e candidaturas filiadas a partidos políticos? Como é que a gente estabelece, e isso a gente viu no RB News 6, quando a gente tratou da reforma política, como é que a gente estabelece a questão da propaganda eleitoral? Nós sabemos que a propaganda eleitoral, o tempo de propaganda eleitoral, de participação no rádio e TV, é estabelecido de acordo com a quantidade de membros na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que possui cada partido político. E em relação às candidaturas avulsas, qual é o tempo de propaganda dessas candidaturas avulsas? Da mesma forma, qual é a obrigatoriedade? Vai ser obrigatório a televisão chamar para os debates, a televisão e o rádio, chamar para os debates durante a campanha candidatos independentes que optem pela candidatura avulsa, porque também a questão dos debates é vinculada à quantidade de deputados, no caso, que um partido possui na Câmara dos Deputados. Então, como é que se vai racionalizar isso? Porque, veja, o meu ponto se fosse feita uma emenda constitucional, isso seria plenamente possível. O problema é isso ser feito mediante uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e existe uma vasta legislação que parte do pressuposto da existência de partidos políticos. Então essa decisão vai mudar toda a lógica dessa legislação. Não sei, eu acho que o procedimento mais adequado, caso se queira isso, eu sou contrário, porque isso enfraquece os partidos, e o enfraquecimento dos partidos, para mim, é sempre ruim para a democracia, mas vá lá que existam pessoas que sejam favoráveis, eu acho que isso deveria ser feito mediante emenda constitucional, senão seria uma decisão judicial super complexa, super ativista, e o Supremo estaria legislando uma coisa que é super complexa, que atinge várias legislações mediante uma decisão judicial, e o Supremo não tem legitimidade popular para isso. O Supremo não é dotado de soberania popular. Então eu acho que o Supremo deve pensar 2 vezes, 3, 4, 5 vezes antes de dar uma decisão permitindo essas candidaturas avulsas. E nesse ponto o Supremo tem que controlar a responsabilidade nesse ponto da Procuradoria-Geral da República ao propor uma coisa desse tipo. Como disse um professor aqui da Unicap, antes o
o Supremo Tribunal e a Procuradoria-Geral da República nem sabiam da existência da Convenção Americana de Direitos Humanos. Agora eles citam até norma que não existe. Vamos lá. Então, vamos encerrar por aqui o RB News de hoje e depois eu volto com alguma outra notícia jurídica relevante para vocês, jovens juristas. Até mais!